Olá, muito boa noite para você. Sejam todos bem-vindos a uma entrevista coletiva dessa semana. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo aqui da emissora, e me acompanham na bancada nesse programa de hoje a jornalista Isabela Bastos, que é repórter aqui da emissora Band Amazonas, e também Flávia Moura, também jornalista que faz parte aqui do quadro da Band Amazonas, apresentadora, repórter. E o nosso convidado de hoje do programa Entrevista Coletiva é o presidente da ADS, diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, Flávio Antoni Filho. Muito obrigado, Flávio, pela presença aqui no programa. A gente está aberto aqui a fazer vários questionamentos e espero que você também aproveite esse espaço para falar um pouco da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. Boa noite, Neto. Boa noite, Isabela. Boa noite, Flávia, minha xará. Boa noite aos ouvintes, boa noite aos telespectadores. A gente está aqui para tentar esclarecer e colocar da melhor maneira possível, da maneira mais didática possível, o papel da Agência de Desenvolvimento Sustentável nesse governo que veio para fazer algo diferente. A agência faz parte da Secretaria de Produção Rural. Nós somos vinculados à CEPRO. Existe um sistema, que é o sistema CEPRO, do qual nós temos como administração direta a Secretaria de Produção, e nós temos as três vinculadas, que é a ADAF, que é responsável pela fiscalização agropecuária e florestal do Estado, o IDAM, que é responsável pela assistência técnica rural, ambos autarquia, e nós temos ao lado a ADS, que é a Agência de Desenvolvimento Sustentável, que é uma empresa pública, e a ADS tem como atividade principal a comercialização. Então, basicamente, nós fazemos o elo entre o produtor e o consumidor, fazendo com que essa produção seja escoada, ou pelo menos tentando fazer com que ela seja escoada da melhor maneira possível. Quando você diz em tentar, quais são os percalços, os desafios? Nós vivemos num estado de dimensões continentais. Então, a logística é um grande gargalo. Os nossos rios são as nossas estradas. Então, a gente tem buscado parcerias com o Exército para que as balsas que vão para os municípios, as calhas dos rios, levando material, armamento, suprimentos para o Exército, ao regressar, muitas vezes elas voltam sem nada, né? Então a gente está tentando uma parceria com o Exército, já está até em um estágio bem avançado, para que eles consigam retirar as nossas produções dessas calhas e trazer para a capital para abastecer fundamentalmente as escolas da rede pública estadual de ensino. Agora, quando você fala em usar as balsas do Exército, isso seria no período de cheia, né? Mas quando os nossos rios têm aquele período de seca, como é que ficaria essa solução? Não, o rio Amazonas ele é navegável o ano inteiro. Tem época que está mais baixo, obviamente, tem época que está mais cheio. Mas as balsas do Exército, elas chegam nos municípios, independente do nível do rio. Às vezes para mais longe, às vezes para mais perto, mas o Exército nunca deixa de mandar balsa porque é ainda a forma mais barata, né? A outra forma seria avião e que nem sempre é tão viável assim. Então, assim, a gente consegue durante todo o ano navegar no rio e trazer essa produção para cá. Agora, diretor, o Amazonas, o Acre e Rondônia iniciaram aí discussões, né, sobre a criação de uma zona especial para o desenvolvimento agropecuário. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como é que funciona esse projeto e por que esses três estados. Porque são os estados que estão mais alinhados atualmente com a política, digamos assim, macroeconômica que o Brasil está enfrentando, né? O secretário de Produção Rural é quem está tocando esse projeto. Inclusive, eles estiveram agora na presença do governador no Acre, onde foram para a exposição agropecuária do Acre, Expo Acre. O governador foi, o governador do Acre, obviamente, estava presente, o governador de Rondônia já esteve lá. Nós recentemente recebemos o secretário de Produção de Rondônia. Agora, vamos a Brasília, semana que vem, vai ter uma grande... eu não sei nem como é que é o nome, como é que a gente pode colocar, mas serão assadas 4.000 bandas de tambaqui, que são peixes amazônicos na esplanada dos ministérios. Então, assim, o governador vai, o secretário de produção vai, a ADS vai, o IDAM vai, a DAF ficou de confirmar. Então, nós estamos tentando integrar da melhor maneira possível e criar uma zona de comércio, porque temos áreas produtivas, temos áreas que
o homem do campo pode plantar, que a economia possa se desenvolver. Obviamente, nada impede que, no futuro, outros estados da região norte venham a participar dessa zona também, de livre comércio. O Amazonas ele tem um potencial muito grande pelo tamanho do seu território, também por estar localizado aqui na Amazônia, né, com todo esse potencial que nós temos. Como desenvolver isso? Quais são os passos até se desenvolver? Esse que é o papel da agência. Por exemplo, um produtor que está ali plantando sua macaxeira e quer fazer isso chegar ao mercado, quer fazer isso chegar às feiras, ou quer fazer aquele produto ser transformado em chips, em alguma coisa mais desenvolvida ainda. Como é que estão os nossos passos e quais são os nossos potenciais? Assim? É importante, Neto, que se diga, não é um papel só da agência. Exatamente para isso existe o sistema CEPRO. Como ajudar nesse desenvolvimento? Através de mecanização, através de técnicas, de cursos de capacitação, dando a esse produtor a possibilidade de fazer uma boa produção, de ter uma boa safra, e aí entra o papel da agência para ajudar a comercializar. Nós podemos fazer também políticas de tabelamento de preço mínimo e preço máximo. Preço máximo nem tanto. Eu até comentava há pouco que nós fizemos uma política de preço máximo no feirão do pescado da Semana Santa. Nós tabelamos ali, nós não tabelamos o preço mínimo, fizemos o preço máximo para ninguém podia vender acima daquilo, mas abaixo que tivesse um capital de giro melhor, poderia vender mais barato. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que a gente pode mecanizar, dar a infraestrutura necessária, emprestar o know-how dos técnicos do Estado para que esse produtor, ao acessar essas técnicas, linha de crédito é outra forma de se incentivar também via a FEAM. Então, a partir do momento que esse produtor tem o know-how para produzir, consegue acessar o crédito, entra a agência de desenvolvimento para escoar essa produção, seja na merenda escolar, seja nos grandes atacadistas, através dos programas de incentivo que nós temos à comercialização. E depende do orçamento da CEPRO ou, como empresa, ela é arrecadadora, ela arrecada? Não, ela arrecada, mas nós não somos unidade orçamentário, nós somos unidade gestora. Então, há um destaque orçamentário não só da CEPRO, como da SEDUC também, para a realização, para a operacionalização do programa de regionalização da merenda escolar. Então, assim, a gente está tentando, quando a crise bate, o cobertor fica curto, aperta para todo mundo. Então, nós também somos órgãos arrecadador, né? Até porque, como empresa pública, nós podemos fazer isso legalmente, mas a maior parte do nosso orçamento ainda vem das contas públicas, sim. E aí, eu gostaria até de deixar registrado, você falou de empresas que querem fazer chips e tal. Nós agora estamos numa parceria muito interessante com a Prefeitura de Capiranga. Tem uma empresa amazonense, genuinamente amazonense, chamada Manaus Breu. E ela produz uma cerveja artesanal chamada Tucán Breu. E essa cerveja, essa empresa, ela também está produzindo chips. Então, ela faz cará roxo, banana doce, banana pacovan e macaxeira. E aí nós estamos com uma parceria com a Prefeitura de Capiranga, e aí eles doaram uma área de 10 hectares para essa empresa. A empresa vai se instalar lá, vai fazer a cerveja lá e garantiu a compra de 70 toneladas mês desses quatro insumos que eu coloquei para você: cará roxo, macaxeira, banana doce e banana pacovan. E aí o chips vai ser produzido lá em Capiranga, então vai gerar emprego e renda na cidade. Quer dizer, esse é um papel que a gente está tentando desenvolver em mais municípios do estado do Amazonas também. A empresa reconheceu que lá tem um potencial para fazer isso. Exatamente. E aí faz a bebida e já faz o aperitivo para harmonizar. Até sugiro que vocês tragam ele aqui, porque ele é um empresário com uma grande visão. Agora, diretor-presidente, recentemente foi gravado um vídeo que inclusive viralizou, que é de um feirante, de uma certa forma, que vende ali o seu queijo, né? Ele vai cortando, dá para provar ali, aí a pessoa vê se gosta, não gosta, tá salgado, prefiro de búfalo, prefiro coalho. E ele vai cortando as fatias e ele vai criticando que, de uma certa forma, foi proibida, né? Essa forma de venda, de cortar o queijo e tudo mais. De que forma que a ADS trata
isso de uma esfera estadual, no quesito de comercialização do queijo? Flávia, essa é uma questão muito interessante. Já circularam alguns vídeos na internet em relação ao queijo, e já posso até adiantar para você, não é só questão de queijo, tem o ovo, tem a polpa de fruta. O que acontece? Tucumã entra nesse caso ou não? Se for descascado, sim, porque daí já vira polpa, deixa de ser a fruta e passa a ser polpa. Então, assim, esse vídeo, a ADS tem um programa de feiras estaduais, né? Feiras regionais da agricultura familiar. Nós não podemos ter atravessadores nessas feiras. Então, o que quer dizer isso? O produtor ele não pode ir na Manaus Moderna comprar, o feirante, no caso, senão nem produtor ele não pode ir na Manaus Moderna comprar o produto e levar para as nossas feiras para vender. Ele tem que produzir o que ele vai vender. Então, ele tem que ser produtor. Ele tem que ter carteirinha de produtor rural, tá? E a mesma coisa para o artesanato. Ele tem que ter uma carteirinha da CETRAB. Então, as feiras são para produtores rurais. As feiras da ADS. Esse vídeo, salvo engano, que você está se é o mesmo vídeo que eu assisti, ele é na Manaus Moderna. Manaus Moderna é responsabilidade da Prefeitura de Manaus, não é responsabilidade do Estado. E aí, eu volto a dizer, eu já falei isso em outra oportunidade, a Prefeitura de Manaus acertadamente proibiu a venda desse tipo de queijo. Por quê? Porque não tem selo de inspeção. Só que nas feiras da ADS, ou seja, nas feiras de responsabilidade do Estado do Amazonas, esses queijos já eram proibidos há muito tempo. Só que ressoou muito mais agora na Manaus Moderna. Porque, veja, nós temos numa feira da ADS 80 produtores, 70. Na Manaus Moderna a gente tem quantos mil feirantes, né? Então, ganha uma proporção muito maior. O que a gente faz? Não vai vender quem não tem selo de inspeção, é uma questão sanitária, é uma questão legal. De saúde pública, é uma questão de saúde. E aí eu estou preocupado com o feirante que está colocando o produto dele, precisa escoar, mas eu também tenho que ter a preocupação com o consumidor. Então, nas feiras da ADS já não era possível a venda de queijo sem selo de inspeção, ovos sem selo de inspeção e polpa de fruta sem selo de inspeção. E aí eu aproveito para parabenizar a Prefeitura por ter tomado essa medida, absolutamente dentro da legalidade. Aí você pode perguntar para mim, tá, mas e aí, vocês simplesmente vão proibir, não vão fazer nada? Não, juntamente com a ADAF, que é quem faz a fiscalização, com o IDAM, que é quem dá assistência técnica, nós estamos chamando esses produtores para dizer o que eles precisam e dando a oportunidade deles acessarem as políticas para se regularizarem. Agora, é preciso que eles saibam que enquanto eles não se regularizarem, eles não vão poder estar nas nossas feiras, por uma questão legal, né? Nós temos que cumprir a legislação. Eu não posso colocar para o consumidor um queijo sem nenhuma inspeção, um queijo sem um selo, sem uma qualidade adequada. Pode ser que não dê problema, mas pode ser que dê. Então, a gente está chamando esses produtores, ninguém está abandonando. Nós estamos chamando esses produtores para mostrar para eles a legislação, porque muitos deles me procuraram para dizer... E a pensar pequeno, né? Não dá para expandir. Então, perfeito, Neto. Muitos deles me procuraram para dizer bem assim, a gente quer se regularizar. E aí é quando a gente explica, olha, quando você se regulariza, você não vai só vender o nosso queijo na feira. Eu tenho um mercado aqui para você, você tem os supermercados, você tem exportação, você tem uma série de benefícios que na clandestinidade você não vai conseguir acessar. E aí, enquanto isso, nós temos uma agroindústria em Altazes que está com um queijo que não consegue vender. Por quê? Porque os que não têm o selo de inspeção tomam o mercado. Estão passando à frente. Exatamente. Vou falar na segurança também, né? Para o pequeno produtor que vai conseguir vender. Exatamente, é isso aí. A entrevista coletiva faz um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouco dessa conversa aqui com Flávio Antoni Filho, presidente da ADS. Programa Entrevista Coletiva de volta aqui na tela da Band Amazonas. Primeiro bloco, eu interrompi as duas jornalistas que iam fazer perguntas aqui para o Flávio Antoni Filho, presidente da ADS, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. É que no bloco anterior, o senhor estava falando justamente sobre as feiras, né, em shoppings, mas assim, qual tem sido a resposta dessas feiras nesses locais, a gente pode dizer assim, que estratégicos? Esse ano, até junho, são os dados oficiais, nós movimentamos 10 milhões de reais em produtos, né? E aí nós temos as feiras que rendem mais, temos as feiras que rendem menos, mas a aceitação tem sido a melhor possível, né? Os shoppings já
compraram a ideia, já entenderam que eles precisam se reformular, eles já entenderam que eles precisam apresentar alguma coisa a mais para o seu público, porque a compra pela internet está cada vez maior. Então a pessoa não quer sair de casa, pegar seu carro para ir no shopping, se ela pode comprar tudo pela internet, vai chegar em 2, 3 dias em casa. Então, a partir do momento que você agrega valor, a partir do momento que você coloca uma feira lá, a pessoa vai, compra, depois vai lá, compra sua camisa, compra seu tênis, sua sandália. E eu acho que isso começa a movimentar a economia de uma forma, digamos assim, diferente, né? Uma forma diferente de você investir. Então, hoje nós temos no Shopping Ponta Negra, temos no Plaza e temos no Shopping Suma Uma. São shoppings que têm feito uma parceria bacana, inclusive na divulgação pra gente. São todos os dias? Não, nós temos feira de terça a sábado. Né? Nós não temos feira na segunda, no domingo e na segunda, porque primeiro que o produtor também precisa colher e segundo que ele também precisa descansar. Né? E fora o Plaza, o Ponta Negra e o Suma Uma, nós também temos feira no frigorífico Vitelo, ali na Cidade Nova. Temos feira no... São muitas, né, diretor? No Caçã. E temos uma feira dentro da CEPRO, da própria CEPRO. Sim. Então, assim, a gente está tentando diversificar. Temos uma feira dentro da AFEAM, da Agência de Fomento do Estado. Então, a gente está tentando fazer da melhor maneira possível para que, diversificando os lugares, né, e fazendo com que a maioria de feirantes possíveis, produtores rurais, consigam estar dentro dos nossos programas. E novos produtores ainda conseguem um boxe? Sem dúvida nenhuma. Nós temos hoje aproximadamente 500 cadastrados. Mas, por exemplo, no Ponta Negra, aos sábados, nós temos uma ala só de orgânico. Né? Mas não está fechado, nós continuamos tendo espaço e basta procurar a ADS ali dentro da UBRA, no conjunto Atílio Andreasa, buscar as informações para fazer o seu cadastro, precisa ter a carteirinha de produto rural, tem também a parte de alimentação nas feiras e tem a questão de artesanato. Então basta ter a carteirinha de produto rural ou a carteirinha da CETRAB, faz o cadastro, talvez a gente não consiga colocar em todas as feiras, mas consegue colocar pelo menos em 1 ou 2 com certeza. Agora, diretor, falando em investimento, o setor primário do Amazonas recebeu um investimento bem grande com o Plano Safra. O que a ADS já tem de planejado para fazer com esses recursos que foram recebidos? Eu diria para você, Isabela, que o lançamento do Plano Safra foi até então o maior evento do setor primário que aconteceu nesse ano. Eu coloco paralelo a ele o pagamento da subvenção de juta e malva que nós fizemos em Manacapuru. Nós pagamos 3,5 milhões de reais a produtores que estavam com uma safra atrasada, uma subvenção, com a sua subvenção atrasada desde 2014. Então a gente veio pagando 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e vamos pagar 2019 até final de dezembro ainda. Tem mais 1,5 milhão de reais que nós deixamos separados para pagar. E o Plano Safra, e agora depois do Plano Safra vem a Expoagro, que há 6 anos não acontece, o Plano Safra vem em muito boa hora. São aproximadamente 350 milhões de reais, né, que vai vir do Banco do Brasil, do Banco do Estado do Amazonas, Banco da Amazônia, perdão, e da própria AFEAM, onde, através desses recursos, o pequeno produtor, fundamentalmente o pequeno produtor, ele acessa uma linha de crédito. E com a nova legislação que se pôs, ele, através disso, o pequeno produtor pode, inclusive, reformar a sua casa, desde que ela esteja dentro da sua propriedade. Então, houve uma ampliação do programa e isso a gente vai tentar botar em prática o quanto antes, porque é a economia que vai girar principalmente no interior do estado. Como é que vai funcionar a Expoagro? Você citou que após 6 anos sem realizarmos o evento, ele retorna nesse ano, mas em formatos diferentes? Não, esse ano a Expoagro vai, como bem foi anunciado no próprio Plano Safra, pelo governador e pelo secretário de Produção, ela vai ocorrer em outubro dentro da Newton Lins, da Faculdade Newton Lins. Vai ser um parque de exposição basicamente no mesmo formato de 2014, que foi o último ano que ocorreu. E terão rodadas de agronegócio, terá rodeio
e teremos atrações, e teremos a parte de alimentação, a gastronomia, eu particularmente entendo que deve vir muito forte nesse ano. Então a gente vai tentar agregar produção rural com agroindústrias, com o setor moveleiro do interior que está pujante atualmente através do Promove, que é um outro programa que nós temos, entretenimento e lazer, gastronomia. Então os mesmos moldes das outras Expoagros, só com um local diferente. Promove é o que faz o polo moveleiro ceder móveis para escolas, para educação? O Promove, ele foi criado em 2011, salvo engano, 2009, através da Lei 3454. Né? E o que é o Promove? É o Programa de Regionalização do Mobiliário Escolar. Recentemente, esse ano, houve uma alteração na lei através de uma proposta do deputado Adjuto Afonso. Ampliou a área de atuação do Promove. Ele deixa de ser só para mobiliário escolar e passa a ser para móveis em geral, para secretarias e órgãos da administração direta ou indireta do estado do Amazonas. Então, basicamente, o que acontece? Há um credenciamento na ADS e hoje ele ainda funciona só como programa de regionalização do mobiliário. Há um credenciamento e nós temos um portfólio com aproximadamente 11 ou 12 itens dos móveis escolar. Carteira está fora. Mesa, cadeira, quadro branco, mesa de professor, armário, banco para refeitório. E aí, esses móveis, eles são produzidos no interior do estado. A SEDUC faz um destaque orçamentário, a ADS compra esses móveis e repassa para as instituições de ensino da rede pública. E é assim que tem funcionado. E agora o adjunto, com uma visão estadista, virou e disse assim, não, então por que a gente não... A CEPRO, se quiser, se a própria SEDUC, se a CEGEL, se a Amazonas Tour quiserem esses móveis, por que eles não podem? A gente faz um outro portfólio. Em vez deles licitarem para comprar de fora, eles geram emprego e renda aqui no interior do estado através desse polo moveleiro. O principal polo hoje moveleiro é o de Parintins. A gente percebe uma expansão bem grande da questão da regionalização. Tem a merenda nas escolas, a merenda também moveleiro. É parecido também. A gente compra dos produtores. A gente consegue ter durante um ano inteiro todos esses itens da merenda, porque a gente tem a sazonalidade, a questão do rio. Como é que esses produtos que a gente consegue comprar dos nossos próprios produtores? Só respondendo a Isabela, exatamente, a gente está tentando expandir o máximo possível, porque é uma determinação do governador fazer o interior mais forte. Porque o homem do campo, ele precisa ter... ele pode até sair de lá, mas ele não pode ser expulso de lá, porque hoje o que acontece é que os produtores rurais, as pessoas do campo, elas são expulsas de lá por falta de oportunidade. Então, se quiser sair, saia, mas saiba que tem oportunidade de ficar lá. E aí, Neto, pegando um gancho na tua pergunta, em relação ao programa de regionalização da merenda escolar, que é o PREME, nós temos 50 itens no cardápio da merenda escolar que obrigatoriamente tem que ser produzidos no estado do Amazonas. Portanto, a regionalização da merenda escolar. A SEDUC, ela faz outras licitações. A SEDUC não tem 100% da merenda escolar atrelada ao PREME, até porque existem produtos que nós não produzimos aqui e que não poderiam faltar no cardápio das escolas. Então, e você fez uma pergunta se a gente consegue durante todo o ano. Não, existem as safras, né? O que a gente consegue é comprar, estocar e tentar colocar o máximo de quantidade no ano possível, mas eu não tenho, por exemplo, laranja o ano todo, eu não tenho açaí o ano todo. Então a gente compra, faz um estoque e tenta distribuir para que, obviamente, na época que tem mais, a gente consegue colocar mais na merenda. Quando está na entre safra, a gente consegue colocar menos, mas a gente consegue colocar também. E a merenda fica como, no caso, por exemplo? Flávia, a gente serve isso, uma vitaminada de banana ou um suco de laranja. Como é que fica nesse caso? A SEDUC faz uma per capita por aluno
e a SEDUC tem os seus nutricionistas nos seus quadros. Então eles dizem, eu tenho que ter tanto de proteína, eu tenho que ter tanto de carboidrato, eu tenho que ter tanto de aminoácido, eu tenho que ter tanto disso, daquilo, tanto de fruta, tanto de verdura. Eles passam para a gente e nós organizamos um pedido semanal que é entregue na própria SEDUC. Alguns itens, se forem mais perecíveis que os outros, direto na escola. Outros podem ser entregues no nosso galpão, que nós temos, e aí nós temos uma logística que transporta para as escolas. Agora há pouco você tinha falado sobre a carteira de produtor, né? Como é que funciona em relação a isso? Por exemplo, eu tenho a produção aqui de X, Y, eu quero ter essa carteira. Como é que é o processo? Assim, é muito burocrático? É uma coisa rápida? Como é que funciona? A gente tem tentado desburocratizar ao máximo, mas essa carteirinha de produtor rural, ele precisa do IDAM, né? Que é assistência técnica rural. O IDAM faz uma visita, verifica, atesta que ele é dono daquela propriedade, atesta que ele produz aquilo que ele preencheu na declaração, e aí depois quem expede a carteirinha ao final de todo o processo é a Cefaz, mas sem o IDAM não vai acontecer. Então, assim, a gente está tentando desburocratizar ao máximo. Em síntese, sendo bem objetivo, o produtor chega no IDAM, faz o seu cadastro, apresenta uma declaração, apresenta as documentações que são necessárias e o IDAM faz uma análise e manda expedir a carteirinha através da Cefaz. Ele tem que ter a capacidade produtiva dele, não adianta nada ele dizer que ele tem capacidade de produzir por ano 1 tonelada de macaxeira se ele tem menos de 1 hectare ali, ou seja, ele tem algo que é absolutamente incompatível com aquela capacidade que ele está colocando. Então, a gente busca simplificar o processo, mas dentro do que a legislação, cumprindo o que a legislação nos obriga. Se a gente pudesse enumerar, por exemplo, quais são os benefícios, né? Por exemplo, 3, por exemplo, porque as pessoas acabam sendo clandestino por conta dessa burocratização. Poxa, é muito difícil, é muito complicado. Assim, se eu pudesse enumerar pelo menos 3 benefícios assim, em relação a essa carteira, quais seriam? O nosso tempo está chegando ao final. Aproveito para agradecer a Flávia Moura e também a Isabela Bastos pela participação. Temos um minutinho aí para responder essa pergunta e uma consideração final. Basicamente, um mercado que se abre, ele consegue. Ele não é obrigado a se associar a ninguém, ele não é obrigado a sair da clandestinidade. Mas se o produtor rural achar que fica muito caro, que fica muito pesado, que fica muito burocrático, ele pode ir através de uma associação cooperativa, que quando concentra a maior quantidade de produtores, talvez fique um pouco mais fácil de se legalizar. Mas, sendo bem objetivo, ele abre o mercado, ele cumpre a legislação e ele consegue fazer com que a produção dele seja escoada e a renda entre para a sua família. Está respondido. Ótimo. Flávio Antoni Filho, muito obrigado pela presença Neto, aqui na entrevista coletiva. Isabela, obrigado, Flávio. Desejo sucesso aí nessa missão de uma forma inovadora, como você colocou, como foi a missão do governo, de tocar a ADS, de desenvolver aqui o nosso Amazonas. Espero poder voltar aqui mais vezes para dar mais boas notícias para vocês. Seja muito bem-vindo, com certeza. E você também, no próximo domingo, te convido a voltar aqui na TV Band Amazonas a partir das 9h30 da noite para acompanhar mais um programa Entrevista Coletiva. Até lá!